Mas, Cíntia, conta um pouquinho para as pessoas, né? Quem você é, o que você faz, né? Coloquei aqui como Head, é isso, né? Head de tecnologia, porque se eu for ler lá o nome do LinkedIn é muito mais complicado, e também é founder aí de uma comunidade de tecnologia. Conta um pouquinho mais. Bom, hoje eu sou a Head de Tecnologia do Microsoft Reactor aqui em São Paulo, né, no Brasil. O Microsoft Reactor, ele basicamente é um hub de inovação e tecnologia da Microsoft que está espalhado aí em alguns países ao redor do mundo e que tem justamente o objetivo de fazer com que comunidades, né, de tecnologia, pessoas, né, que querem compartilhar conhecimento possam se encontrar. E literalmente, né, esse chamado, digamos assim, né, de comunidade de tecnologia é o que permeia aí na minha carreira desde o início. Eu já estou mais ou menos 15 anos na área de tecnologia e tenho, assim, acho que um carinho muito especial, né, sobre essa palavra que é comunidade. E aí, falando um pouco também, né, sobre a Makers Code, que é a minha comunidade, acho que não é novidade para ninguém aí que há vários anos a gente fala sobre a falta de representatividade de mulheres na tecnologia e buscando fazer um movimento inverso, né, desse problema de dizer, ai meu Deus, só tem eu, né, dentro da sala de aula, e isso infelizmente aconteceu durante grande parte da minha formação, né, técnica, e aí eu decidi criar um movimento, porque eu sempre tive para mim de que se eu poderia gostar de tecnologia, se eu gostava de desenvolver, né, porque eu tenho aí uma grande parte da minha jornada é com programação, outras mulheres poderiam também ter essa vontade, mas talvez não conseguissem se enxergar. E aqui a gente vê muito, né? Eu acho que a importância da gente conseguir se pertencer e se sentir representada dentro das áreas, principalmente profissionais, que a gente quer seguir no mercado. E aí, desde então, né, lá em 2015, surgiu a Makers Code com esse objetivo de promover um espaço seguro para que mulheres pudessem aprender, pudessem compartilhar, falar sobre tecnologia e, junto disso, se ajudarem também, né? Porque aquela coisa, a gente sabe que os conhecimentos técnicos, eles são muito importantes, mas também toda a tua conexão com o mercado, né? Estar em movimento, fazer networking é algo que com certeza vai alavancar, né, a tua carreira. Eu vejo muito isso, né? O conhecimento e o networking ajudando na minha carreira, no meu crescimento, e é isso que eu quero levar para que mais mulheres também possam alcançar, né, os seus espaços aí na tecnologia. Esses são temas que eu quero aprofundar bastante, né? O estar em movimento e a importância de networking. Mas antes, assim, você tem essa trajetória longa e super consistente na área. Hoje a gente tem um pouco mais de referências. Então, se eu sou mulher, eu tenho você como referência, algumas outras que também puxam comunidade. Mas eu imagino que na tua época, vamos dizer assim, me Ai, minhas perdoa. rugas. É, porque assim, 15 anos, 5 anos em tecnologia já é muito, né? É 10 anos, verdade. 15 anos, nossa senhora, olha só a quantidade de coisas que aconteceram nos últimos anos relacionados a isso, e agora a gente tá, a inteligência artificial tá ganhando muito mais poder, né? Tem o chat GPT aí chegando também, então tem muitas coisas pra gente discutir em Uhum. relação a isso. Mas quais foram as suas referências, né, no começo da sua carreira? Como que você descobriu essa área? Como foi entrar ali, sendo que muitas das vezes ou a gente, né, assume uma posição por referência por alguém ali da família, ou, né, por algumas inspirações, que provavelmente no caso não tinha tantas mulheres, né, em cargos que poderiam te inspirar. Não, legal, assim. E você sabe, Winnie, que eu assisto muitos painéis assim de discussão, e aí eu vejo, né, mulheres que começaram na minha época, né? Vamos usar esse termo aí na minha época, né? Mas eu quero deixar claro que eu sou super jovem, continuo sendo jovem, eu só comecei, né, um pouquinho antes, mas Não, as pessoas acham que eu sou muito mais velha do que eu sou também, mas assim, como eu só trabalhei em startups, parece que assim, a gente viveu muito mais anos, né, do que numa é empresa que é muito tradicional. rápido, né? As mudanças elas são muito rápidas. E você sabe que uma coisa assim que para mim é um fenômeno, né? Que eu vejo assim, em muitos eventos e tal que eu participo, é que muitas mulheres que têm mais ou menos essa margem, digamos, né, de tempo de carreira na tecnologia, muitas vezes por você ir para a faculdade,
ou vai para um curso técnico, que eu, no meu caso, eu comecei com um curso técnico de informática e depois eu movi para um curso daí de sistemas para a internet. Né? Na época que eu comecei, literalmente, tecnologia era muito mais chamada de informática. Né? Então, o primeiro passo assim, profissional que eu fiz foi fazer um curso técnico para depois, então, mover para a graduação na área de sistemas, e algo que eu vejo assim muito como comum dentro dessa época que eu comecei, e hoje ouvindo mulheres que têm mais ou menos o mesmo tempo de carreira, é que as nossas referências para permanecer, e olha só, não é para iniciar, mas é para permanecer dentro da carreira, muitas vezes vem da nossa família, das nossas mães, das nossas avós, porque a gente aprende muito, né? Hoje, diversidade, inclusão, etc., é algo que basicamente está dentro do DNA de todas as empresas, principalmente as startups, né, que já nascem nessa movimentação, mudanças rápidas, etc. Mas naquela época você não tinha um espaço para falar sobre cultura dentro das empresas, para falar sobre plano de carreira, né? Não tinha nada disso e era muito difícil. Imagina só falar que piadas machistas, né, sexistas lá não eram legais e que a gente não queria ser respeitada porque fulano tinha uma esposa, tinha uma mãe ou tinha uma filha. A gente queria respeito por a gente merecer, por sermos mulheres, né? E aí eu vejo muito disso, eu vejo várias mulheres falando, né, que esse permanecer é muito essa referência dentro das famílias, né, de pessoas próximas, porque é aquele ponto muito e aí, olhando para o Brasil, né, principalmente, a gente sabe todas as dificuldades, né, desafios que a gente tem culturalmente e também na sociedade, né, fatores econômicos, enfim, mas que a gente entra naquele ponto assim, olha, minha mãe, por exemplo, ou a minha avó batalhou muito para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse, enfim, né, tomar ali alguns passos, e eu não vou desistir. Então, acho que para mim, assim, a minha primeira referência, assim, sem dúvida, minhas duas referências são minha mãe e minha avó, né? A minha avó, ela criou 6 filhos, mãe solo, criou 6 filhos sozinha. Minha mãe também, né, teve lá os seus desafios, que a minha mãe é uma pessoa com deficiência física, e aí ela teve toda aí uma jornada, né, difícil ali de permanecer no mercado de trabalho, que vários momentos da nossa vida, né, meu pai é o principal ali, provedor da casa, e algo que a minha mãe sempre puxava era, estuda, porque se tu quiser pensar no teu futuro, o futuro ele começa agora e não só depois que tu te formar. Então, para mim, isso sempre foi uma grande referência. Obviamente que depois, à medida que eu fui descobrindo mais sobre tecnologia, fui me apaixonando, né, pela área de exatas, com matemática, física, etc., eu fui conhecendo os nomes famosos, né, que naquela época ainda era muito o Wes-Based, né, digamos assim, que é a Ada Lovelace, a Margaret Hamilton e tantas outras mulheres que fizeram grandes coisas, né, para a história da tecnologia, né? Tanto que eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre digo que o homem, que na verdade é a humanidade, chegou na Lua graças ao trabalho de uma mulher. Então, olha só que engraçado, mas sempre a história ela é contada só em uma linha e não o como um todo, né? E aí, para mim, isso sempre foi uma referência, né? De querer entrar na área, porque eu tive acesso ao computador através da minha família. Eu tenho um tio que ele sempre foi, na verdade, apaixonado por games, etc. E aí eu comecei brincando no computador dele, etc. E eu queria saber fazer programas e tudo mais. E foi aí que eu comecei a querer construir isso. E à medida que eu via que aquilo poderia ser algo que eu poderia de fato fazer, eu queria construir aquilo como uma coisa diferente, sabe? Não só criar aquele joguinho campo minado, né? E aqui entregando minha idade, né? Totalmente, aí que já é um jogo bem antigo, mas eu queria sim seguir, eu queria ser uma referência, né, para outras mulheres também.